George Foreman, how tough. My grandfather fought Tasso. Grito marcial. Deixa eu Para não cair a live. Pronto, vou convidar aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, olha aí. Essa pessoa, não sei se vocês conhecem, mas é uma mestra de capoeira que eu tenho um carinho absurdo. Já vi jogando uma energia incrível. Mestra Brisa, eu quero parabenizar você pelo doutorado que você apresentou ontem. Parabéns. Eu que agradeço. E a Mestra Brisa já trabalhou em tudo quanto é tipo de evento de capoeira, faz parte do WCF também. Então, Mestra, pode mandar a pergunta. Obrigado por sua participação. Obrigado, mestra. Eu estou vendo o movimento de vocês e eu sou da Bahia. Então, querendo ou não querendo, eu carrego uma responsabilidade muito grande para com os nossos antigos, né? Isso é fato. Quem é um capoeirista e uma capoeirista comprometido tem um compromisso com a ancestralidade, né? Esse é um princípio fundante da capoeira. E não é à toa que sempre que fiz campeonatos aqui, a gente fez 1000 campeonatos, desde o ano 2000 a gente faz campeonatos, inclusive no projeto social, Copa Baiana, Copa Regional, enfim, e sempre preocupado em estruturar regras que sempre colocassem a capoeira em sua essência, com seus valores, sobretudo do jogar com, né? E isso é uma questão muito difícil de pensar. Quando vocês falarem em nocaute, eu, eita, pau! Mexeu no jogar com, porque se eu estimulo o nocaute, eu estou estimulando o jogar contra. E como bem fala o nosso antigo mestre Moraes, do grupo de capoeira GCAP, ele diz: o bom capoeirista, o capoeirista que vence, é aquele que oferece mais perguntas e o outro não tem resposta. Aí já está, para mim, o rendimento aplicado, a pergunta, o campeonato, a disputa está aí posta. Então, acho que eu nem ia fazer fala sobre nocaute, não, mas nocaute eu acho um veneno para a nossa perspectiva esportiva de capoeira, né? E eu estou na WCF também, quando veio o convite, em virtude de ser essa defensora da capoeira, esporte, respeitando a sua matriz cultural, que é, como bem falou o Cavalo, a capoeira, ela tem a perspectiva cultural que se ramifica na desportiva. Então, o desporto é um filho iluminado também da capoeira. E a gente, por ter esse filho, tem que cuidar da essência. Qual é a essência da capoeira? Ancestralidade, jogar com o outro, cooperativismo, musicalidade. Quando vocês falaram sobre a perspectiva do evento, eu fiquei feliz. Porque eu vi que não vai ser um ringue, que vai ficar um de frente para o outro e a capoeira se esvaiu ali, sabe? Eu digo, não, graças a Deus, eu vou elogiar os meninos pela proposta, né, que segue no que a gente acredita na perspectiva de competição em capoeira. É uma competição horizontalizada, onde a gente vai ver quem tem mais pergunta, porque a capoeira é diálogo. E aí vem a minha pergunta para vocês. Quais são os limites que vocês reconhecem? Se ficar muito difícil, me peça que eu explique. Quais os limites da adaptação cultural que a gente traz para a capoeira? Importante, Mestre Bimba fez adaptação, Capoeira Angola faz adaptação. Então, quais os limites entre a adaptação cultural da capoeira para esses empreendimentos, certo? E a descaracterização cultural, né, que a capoeira vem sofrendo, né? Quais são os limites? Aí eu queria que vocês falassem. E desde já dizer que bom que vocês estão com esse ímpeto. A gente precisa de pessoas empreendedoras em capoeira. Se vocês segurarem nas mãos dos mais antigos e das mais antigas, o projeto de vocês vai voar, bicho, porque vocês querem contribuir para a capoeira. Problema são aquelas pessoas que só fazem falar, detonar e não constroem nada. São engenheiros de obra pronta. Então, parabéns, voem. Agora, escutem as falas para melhorar, qualificar o projeto de vocês cada vez mais.
Mestra, Me avisa pro evento aí. mestra, bom, primeiro, obrigado pela profundidade da pergunta. A pergunta é muito profunda. Queria falar só, voltar ao nocaute que a gente não conseguiu finalizar. O nocaute, ele é uma possibilidade. Só, cara, o tropeço tá muito engraçado, que parece que alguém botou a mão nele assim e não consegue falar nada. Mas, enfim. Tá legal. Olha só. Mestre, aqui para falar sobre o nocaute, depois vou tentar falar alguma coisa sobre os limites. Sobre o nocaute, a gente entende que o nocaute ele é uma possibilidade de quando há um confronto entre dois lutadores. Mas, como eu falei antes, assim, não é a proposta do evento. Então, ele é uma possibilidade, mas se um dos atletas entrar para nocautear todos os jogos, ele não sairá vencedor da competição. Não é a melhor estratégia. Por quê? Porque o nocaute se o nocaute for válido, ou seja, se os árbitros validarem o golpe que nocauteou, se for um golpe dentro da técnica da capoeira, se ele não for um ato violento deliberado, se ele não for um ato covarde, se não for um ato para tirar o outro da competição deliberadamente, esse nocaute. Oi? Esse nocaute vai ser validado. Só que o nocauteador terá levado 9,5 no máximo. Então, não é a melhor estratégia para sair vencedor. Então, a própria regra desestimula o nocaute como estratégia de vitória. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente não quer isso. Agora, é uma possibilidade da vida? Se entrar um golpe rápido, entrou. Então, a gente está muito seguro, mestra, com essa abordagem nossa dentro do evento. O nocaute não é a melhor estratégia para sair vencedor do Volta do Mundo, mas ele é uma possibilidade. E o nocaute só será validado se ele não for um ato intencional para retirar o outro camarada, porque eu não gosto nem de chamar muito de adversário, eu acho que a gente joga com camarada, então eu sei que é uma possibilidade, mas ele não é a melhor estratégia de jogo. Acho que assim fica mais claro, né? Mas a gente teve essa preocupação. E isso vai estar bem descrito nas regras, e aí a necessidade dos congressos técnicos com quem vai avaliar. Porque é uma linha fina. É uma linha fina para você validar o nocaute como estratégia para você vencer, ou você dizer a ele, cuidado, porque se o outro, você dá um martelo, o outro não esquiva, ele pediu um beijo no rosto, tudo bem. Mas se você dá um martelo com a pessoa ali para dizimar a cabeça do outro, acabou o diálogo em capoeira, morreu a capoeira. Isso, mestre. Aqui jaz a capoeira. Exatamente, mas é justamente o que o Volta do Mundo não quer. Então, se houver eles sabem, bom, não vai estar, está escrito objetivamente nas regras, objetivamente, e todos os atletas assinam o regramento. Então, todos sabem que se houver... Mas olha só, a gente está muito seguro também, porque os 8 atletas, eles são capoeiristas de alto nível e não precisam desse tipo de estratégia para se sagrarem vencedores daquele dia. Porque também o vencedor daquele dia não será necessariamente o vencedor do próximo dia. Então, isso é apenas um momento. Aquilo será um momento importante, mas aquilo não vira perene, aquilo não transforma ninguém no melhor do mundo, nem no melhor eterno. Não existe isso, a gente sabe. Bom, sobre a pergunta colocada, eu tenho uma questão que eu venho abordando há algum tempo, é o meu desafio pessoal, como ser tradicional sendo contemporâneo ao mesmo tempo. É um limite muito
tênue, é uma linha muito tênue, mas eu acredito, dentro da minha visão, que a gente precisa fazer esse enfrentamento do que é uma suposta contradição. Eu não vejo uma contradição necessariamente nisso, desde que a gente dê um passo à frente sempre, em tudo que a gente faz, considerando de onde a gente veio. Eu acho que o passo à frente se considera de onde a gente veio, ele sempre será cuidadoso com o que é tradição, com o que é que você chama de ancestral, e a gente chama de ancestral também. Nesse sentido, eu não sou nenhum profundo conhecedor, não sou doutor em nada nesse tipo de assunto. As minhas especializações, elas são de outra ordem, né? Enfim, que não tem exatamente questões das relações humanas, das relações matemáticas, mas assim, e elas não servem para esse momento. Mas tentando aí fazer construir uma resposta, né, dentro da minha possibilidade de interpretação, eu acho que eu tenho certeza que o Volta do Mundo não descaracteriza em absoluto isso, até por conta desses cuidados, como, por exemplo, falei da regra do nocaute. Isso aí não evita que aquele jogo se transforme num jogo descaracterizado da sua ancestralidade. Estão presentes todos os elementos importantes da capoeira, a bateria, a bateria consistente, os toques respeitados, o coro bem respondido, os rituais principais da capoeira estão todos preservados ali. Há uma preocupação muito grande com a preservação do outro no jogo, a exemplo da regra do nocaute. Então, a gente não vê nenhuma descaracterização nesse sentido. Eu sinto descaracterização cultural quando a gente pega tudo que nos trouxe até aqui, desconsidera e parte para algum outro formato, né? Mas eu tenho até preocupação de falar dessa maneira, porque pode ser que a minha interpretação também seja insuficiente, eu esteja dizendo que descaracteriza alguma coisa, descaracteriza o cultural, né? E talvez até nem descaracterize, pode ser um erro meu, mas com certeza no Volta do Mundo isso não acontece porque todos os elementos da capoeira estão presentes, incluindo mestres muito importantes da capoeiragem do Rio de Janeiro que estarão presentes nesse momento. E a gente, né? Eu sou capoeirista há 30 anos. É a primeira vez que eu estou fazendo uma iniciativa na direção de um campeonato. Mas eu já fiz festivais de música, eu já fiz apresentações de jongo, de coco, de samba de roda, de maculelê nas minhas academias, nos meus batizados. Então, durante 30 anos, todas as minhas contribuições elas foram estritamente nos caminhos, nos braços, nos filhos, né? Nesses caminhos que ora são chamados de culturais. Eu acho que a expressão atlética da capoeira também é uma expressão cultural, porque ela parte do mesmo lugar. Agora, com respeito aos elementos importantes no nosso modo de ver, né? No nosso modo de enxergar. A gente tem sido muito cuidadoso com tudo isso, porque a gente tem essa responsabilidade, sabe que carrega essa responsabilidade. Então, como eu tenho dito, o Volta do Mundo é uma contribuição que a gente pode dar nesse momento para um movimento que eu acho que é muito maior. Uma coisa é certa, mestra, a gente precisa ir para os holofotes um pouco, porque a gente vive num mundo capitalista, ponto final. Para quem gosta, para quem não gosta, para quem quer, para quem não quer, mas assim, as lógicas funcionam dessa maneira. Então eu também compreendo que se a gente não empacotar, formatar as nossas propostas de uma maneira mais contemporânea, a gente pode ir ficando para trás. E a capoeira, ela não merece isso. Eu acho que a capoeira, ela merece estar sempre nos holofotes e nas vitrines. Não sei se eu respondi a pergunta, mas foi da melhor maneira que eu pude construir a resposta. Mestra Brisa, Sim. obrigado pela participação.
Ótimo, ótimo. Adorei te ver aqui. Espero te ver mais vezes. Ave Maria. Tropeço, adorei a fala do Tropeço também. Foi ótimo. Tadinho, coitado. Valeu, muito obrigada. Obrigado, mestre. Primeira vez, cara. Primeira vez que que é um capoeirista experimentado na cultura popular, que você diz que está preocupado com sua ancestralidade, não só com os valores civilizatórios afrodescendentes que a capoeira se estrutura, mas também com os membros vivos representativos, você diz que está no caminho de, mesmo flertando com o capitalismo, que homogeneiza as coisas, que empacota as coisas como um grande Big Mac no mundo inteiro, a gente é aquele bichinho da goiaba que entra na goiaba, consome a goiaba toda por dentro e ninguém vê. Acho que você tem que levar isso para a sua vida. O capoeirista, ele é aquele que vai dialogar com o capital sem perder a sua natureza subversiva, sabe, dialógica, reflexiva e crítica. Se a gente quiser somente virar a aparência de capoeira e virar, de fato, o que esse grande capital quer, esvaziados de nossos sentidos, aí eu ia dizer, desculpe, vocês estão no caminho de suicídio. Mas se você se preocupa com sua ancestralidade, circularidade, todos os outros atributos que a capoeira se estrutura, você está num caminho que não vai se perder. Né? É por isso que eu aceitei o convite, na época do Mestre Boneco, que era o presidente da WCF, para estar lá. Porque eu preciso que a Bahia, com todos os seus saberes, esteja dialogando com as regras que estão no mundo, né, numa WCF da vida e outras instituições que eu faço parte, para fazer um campeonato de rendimento, de alto rendimento. Pode ter alto rendimento? Pode. Pode ter competição? Deve. Agora, deve ter competição na estrutura de pensamento da capoeira. Subversiva, dialógica, que contempla o outro sem matar o outro. A gente precisa do outro vivo. E se eu nocauteio e dou fé a essa regra, como ela vai validar o vencedor, eu acabo com a essência da capoeira. Eu não tenho o meu parceiro para jogar mais, para dizer a ele que eu sei dar mais perguntas que ele responder. Então, sigam assim que vocês vão forte. Mestra, eu gosto muito dessa fala sua. Eu também sinto a capoeira subversiva, a palavra, eu uso essa palavra dialógica, as outras eu não uso tanto, vou me apropriar, apesar de eu conhecer as palavras, mas você acha que trazer um campeonato, uma competição com esses capoeiristas, que claramente a maioria deles vem de projetos sociais, provavelmente, esses atletas vêm de projetos sociais, a gente fazer um evento no centro da Barra da Tijuca, por exemplo, não é subversivo? Eu sinto como muito subversivo. Eu digo assim, a gente foi lá no meio... A Barra da Tijuca é um bairro aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente está lá dentro. A gente vai fazer esse evento lá dentro da Barra da Tijuca. E é nesse bairro que a gente vai trazer as matriarcas do samba. Elas já devem frequentar aqui, evidentemente, mas elas frequentarão o nosso evento também e outras atividades e apresentações culturais que a gente está construindo. Então, tudo isso eu acho que caminha muito alinhado com a maneira que você enxerga e tem feito essa explanação aí. Na verdade, você, nesse projeto, eu acho que você quer dizer ao mundo que a capoeira tem a condição de estruturar um evento importante, de know-how, de perspectiva e projeção, sobretudo na Barra de Tijuca, que para mim é um bairro nobre, correto? Quando o Red Bull foi Depende feito... do que a gente chamar de nobreza. Numa nobreza que está estipulada pelo capitalismo, onde quem mais lucra, mais tem, e lenha os outros que não têm. Isso a gente conhece na capoeira, né? A gente nasce da subversão disso. Então, assim, o Red Bull Paranauê aconteceu aqui na Barra, justamente um bairro histórico, mais turístico e de pessoas de nobreza, essa nobreza aí, entre aspas, tá?
Então, a capoeira precisa flertar e dizer a estes que ela também é nobre, sabe? Ela é nobre no momento que ela é subversiva, no momento que ela tira a gente da sarjeta, porque ela oferta a gente a capacidade de pensar, um pensar crítico, sabe? A capoeira, ela nos ensina e nos educa. Ela tira a nossa galera de uma condição subhumana para uma condição de dialogar com tudo isso, né, no capital. Agora, não pode esquecer que a gente flerta com a Barra da Tijuca, mas a gente também vai para lá, para a zona da Cracolândia. Então, não pode esquecer nunca. Entre Cracolândia, para dizer a galera, ó, vamos sair desse estado mental aí de cooptados, né, e largados. Então, assim, o capoeira é esse, é que está no projeto social lá dentro das grandes aí favelas aqui na Bahia, invasões, mas está também ali dizendo a nobreza, ó, eu existo e eu incomodo. Então, sucesso a vocês dois. Obrigado. E a todo mundo que faz parte desse coletivo que vai montar o Volta do Mundo, né? Parabenizo o esforço de vocês e endureçam o couro, porque a chuva de problemas que chega não está no gibi. Muito valeu, bom, Cavalo. Obrigado, tá? Obrigado, mestre. Obrigado mesmo. Valeu. Tem a última pergunta agora de uma pessoa também que está sempre aqui no canal. Você me derruba? Você me derruba? Pode. Eu não vou te derrubar, não. Pode. Onde é que eu te... Aqui. Isso. Uma outra pessoa que também trabalha, já trabalhou muito tempo no campeonato, é uma pessoa muito próxima de mim, assim, que eu tenho um carinho absurdo, que eu sei que toda vez que ela tá aí, só vem gol de placa. Vou chamar a pessoa agora também, para a gente concluir o dia de hoje. Já foi convidado. Tropeço, tenta dar. My grandfather fought Dato. Grito marcial.